Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome seu assento, por favor. Pegue a sua Bíblia. Você que trouxe o seu exemplar. Pegue a Bíblia. Salmo de número 84. Por gentileza. Salmos de número 84. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede. Mais uma vez poder ministrar a sua gloriosa palavra. Peço que estou em total dependência do Espírito Santo, e direto do serviço, direto do trabalho. Estou um pouco cansado, a voz está um pouco rouca, mas é o Espírito Santo que nos sustenta, né, meus irmãos? E é por Ele, e é por isso que estamos aqui nessa noite. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor dessa igreja. É um prazer enorme, uma alegria, satisfação estar com os irmãos e com o Senhor nessa noite. Pastor Tony, é isso? Deus abençoe. Por indicação ali do pastor Roberto, ele falou que ia estar assistindo, então mandar um abraço para ele, pastor Roberto. Deus abençoe. Quem achou o Salmo 84, diga amém. Meus irmãos, também, rapidinho, antes de fazer a leitura, também não posso esquecer da minha digníssima, minha esposa, irmã Estela, rosto de criança, jovem, mas, meus irmãos, uma companheira que Deus me deu para passar tudo, né? Muitos momentos que a gente enfrentou nesse vale, nesse processo que estamos vivenciando ainda, ela teve que retirar a sua dor para me consolar, para me ajudar. Quantos momentos? E hoje foi a primeira vez que eu chorei, porque chorei de cantinho ali, né? Caiu muitas lágrimas, mas eu sempre falo do nosso testemunho que quem chora é ela, né? E hoje ela falou, quem chorou foi eu. Então Deus abençoe pela vida dela também. Nessa noite muito feliz em rever o Cristiano, a sua esposa. Deus abençoe também. Vamos ler, irmãos, Salmo 84. Eu gostaria de fazer a leitura no verso de número 1, verso de número 2, verso de número 5 e o 6. A minha tradução vai estar um pouco diferente da dos irmãos, mas a compreensão será a mesma. Está escrito assim, verso 1, Salmo 84. Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Verso 2. A minha alma, ela se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam, vibram de alegria pelo Deus vivo. Verso de número 5. Felizes ou bem-aventurados são aqueles que encontram a sua força, e todos aqueles que peregrinam de coração. Acredito que na maioria das Bíblias dessa noite estará escrito: bem-aventurado é aquele que caminha nos caminhos aplanados do Senhor. Acredito que esteja dessa forma. Isso mesmo. E o verso de número 6 eu vou ler com os irmãos aqui. Verso 6. Que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, e você diz amém. Meus irmãos, Deus me direcionou nessa noite para falar sobre um dos maiores e mais lindos louvores que o livro de Salmos ele nos apresenta. A palavra salmo significa canção, significa música, significa louvor. Ao todo são 150, e se você ler os 150, você vai encontrar músicas, louvores, mas não apenas canções. Você vai encontrar também desabafos, orações da alma, de tom poético. Diferente de muitos livros da Bíblia, o livro de Salmos ele tem uma particularidade, porque muitos livros da Bíblia que a gente lê e é ministrado, a gente estuda, a gente vai observar que muitos, apenas um escritor escreveu. Mas o livro de Salmos ele tem uma particularidade entre os outros. Ele é composto de vários escritores ou compositores. Entre os mais famosos que deixaram a sua marca, ou alguma passagem, alguma canção, alguma oração no livro de Salmos, os mais famosos, Asaf, Davi, que você conhece, mas também existem salmos de Salomão,
existem salmos de Moisés, existem salmos dos rezaístas e também existem salmos dos filhos de Corá. Eu falei de tom mais explicativo essa última classe de compositor de propósito, porque o salmo que fizemos a leitura aqui, o Salmo 84, ele foi escrito justamente por essa última classe, os filhos de Corá, ou se você preferir, os coraitas. Interessante que, da onde que vieram esses coraitas? Quem são os filhos de Corá? Eles eram da tribo de Levi, eles eram israelitas, do povo do Senhor, só que o nome já aponta basicamente para a sua origem, filhos de Corá, eram levitas da tribo de Israel. Só que se você olhar o livro de Números, capítulo de número 11, você vai observar que aconteceu uma rebelião. E quem fez parte da rebelião em Números capítulo 11, irmãos? Corá, Datã e Abirão. Foi daqui da onde veio os filhos de Corá. Eles vieram do homem chamado Corá, que era também levita. E a Bíblia vai dizer no capítulo 11, você conhece sobre a rebelião. O que aconteceu na rebelião? Corá, ele vai olhar a escolha de Moisés, e a princípio, aos olhos dele era uma politicagem. Como assim, pregador? Que escolha? Moisés escolheu, direcionado por Deus, o seu irmão Arão, para ter a única casa que serviria de ofício sacerdotal diante do Senhor. Não sei se você sabia, mas de todos os levitas, apenas se você tivesse o sangue da casa de Arão, você podia ser levita. Você poderia ser da linhagem de Levi, mas se você não tivesse o sangue de Arão, você não poderia se tornar sacerdote. Então Corá, olhando a escolha de Moisés, ele vai pensar que é politicagem. Ele pensa que Moisés está escolhendo Arão para ser sacerdote, a sua casa, apenas pela questão e o fato de Arão ser o seu irmão. Só que a questão que conhecemos é que Deus que tinha escolhido, era Deus que tinha estabelecido esse princípio. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Os estudiosos afirmam que quando o povo saiu do Egito, os israelitas, quando eles saíram do Egito, alguns estudiosos afirmam que chegava a cerca de 2 milhões de pessoas. Aí eu faço uma pergunta para você. Desses 2 milhões, vamos dizer que 200 mil eram levitas. Será que todos caberiam em Jerusalém? Será que todos caberiam dentro de um santuário, servindo como sacerdotes? Não caberia. Então, por isso que Deus estabeleceu esse princípio. E qual foi o princípio? Apenas a casa de Arão, de todos os levitas, poderão se tornar sacerdotes. O interessante é que, após a rebelião, Datã e a sua casa, no livro de Números, capítulo 26, foi engolido juntamente. A casa também de Abirão, juntamente com ele, foi engolido também. Só que quando a gente chega no capítulo 26, como eu disse, Datã e Abirão e as suas casas foram engolidas. Mas no versículo de número 11, quem ouve, diga amém. No versículo de número 11 está escrito que, porém, os filhos de Corá sobreviveram. Vou repetir. Porém, os filhos de Corá sobreviveram. Isso aqui, meus irmãos, nos traz uma ideia, nos traz um entendimento. Qual o entendimento, pregador? O entendimento que, por mais que naquela época o pai, por mais que naquela época o homem da casa, ele demandava influência para os demais, o interessante é que os filhos não vão seguir o exemplo. Porque diferente da casa de Corá, que os filhos não morreram, os filhos de Datã e os filhos de Abirão morreram. Mas os filhos de Corá não morreram, sobreviveram. Por quê? Porque eles não seguiram o exemplo do pai. Porque eles não seguiram a influência do seu pai. Por mais que naquela época demandava a influência maior do pai da casa. Eles não vão usar o exemplo do pai para servir como álibi, para servir como desculpa, para basicamente fazer coisas erradas, para tomar atitudes ruins. Quantas são as pessoas que usam o meio que vive, usam a situação que se encontram para justificar os seus pecados, justificar as suas falhas. Só que os filhos de Corá não vão usar a falha do pai e não vão seguir o mesmo exemplo. O interessante, meus irmãos, é que existe um ditado aí fora. E qual que é o ditado que muitas pessoas falam? Que filho de peixinho, peixinho é. Você já ouviu esse ditado por muitas vezes? Inclusive eu escutei muitas vezes. Só que a realidade não é essa aqui.
Eles não vão seguir o exemplo. Por mais que o pai era ruim, eles não vão se tornar ruim. Por mais que o pai errou, eles não vão seguir o mesmo exemplo. Meus irmãos, preste atenção. O interessante é que eu já escutei muitos pregadores, já escutei em muitas situações, ocasiões, pregadores afirmarem, até mesmo em EBD, afirmar que os filhos de Corá, após a rebelião do pai, após a rebelião de Corá, eles foram rejeitados. Só que a verdade não é essa. Os filhos de Corá nunca foram rejeitados. Por mais que naquela época existia muito essa questão de hereditário, né? Essa questão de, se o cabra, eu sou nordestino, tá, irmãos? Então tem um pouco de gíria, né? O sotaque, melhor dizendo, nordestino. E então, por mais que o homem siga esse exemplo, não, os filhos vão seguir o mesmo exemplo. Então muitos pregadores, eles usam esse argumento para afirmar que os filhos de Corá, eles foram rejeitados. Só que eles não foram rejeitados. Se você chegar no livro de Crônicas, você vai observar que em todos os momentos, do começo até o final, os coraitas ou os filhos de Corá, eles vão ser mencionados. Eles vão ser anunciados como serventes diante do Senhor, até mesmo como cantores e adoradores, como um cantor Ema, que era coraíta. Então, por que muitos pregadores afirmam que os filhos de Corá, se existem argumentos aqui, que eles serviam diante do Senhor? Porque muitos pregadores afirmam e falam pregando que eles eram rejeitados. Sabe por que eles afirmam isso, meus irmãos? Sabe por que muitas pessoas falam sobre isso? Porque eles moravam distantes. As pessoas pegam basicamente esse ponto, eles moravam longe, e por conta disso, elas afirmam, elas ensinam, elas pregam que os filhos de Corá, eles eram rejeitados. Só que eu quero provar para você que eles não eram rejeitados pelo simples fato de morar longe. Se a gente observar no primeiro livro de Samuel, estou introduzindo para que você entenda a magnitude dessa canção e desse louvor, o que essa canção ela significa, porque de fato os versos, de fato a letra, ela é muito linda, ela é muito poderosa, ela é muito contrita. Ele se debruça o seu coração diante do Senhor para dizer quão amáveis são os teus tabernáculos. Só que eu quero que você entenda o porquê que eles falam isso, o porquê que eles abrem o coração. Se a gente voltar aqui na introdução, e no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, vai falar de uma família, Eucana, Ana e Penina. Você sabe, Eucana e Ana foram pais e mães de Samuel, o profeta, que se dá o nome do livro. O interessante é que Eucana, ele era levita. E a pergunta que eu faço para você mais uma vez é: Eucana era da tribo de Levi, mas aonde que ele morava? Você já leu o livro de 1 Samuel no capítulo 1. Ele era levita, mas aonde ele morava? Ele morava nas montanhas de Efraim. Morava em Ramataim, Zofim, nas regiões montanhosas de Efraim. Por que ele morava longe de Jerusalém? Por que ele morava nas montanhas, sendo que ele era levita? Justamente pelo fato de não caber todo mundo em Jerusalém, não caber todo mundo dentro do santuário, dentro do templo do Senhor. Por conta disso, no livro de Josué, no capítulo de número 10, Josué vai ter uma decisão. E qual é a decisão? Após repartir todas as tribos a sua herança, após repartir para cada uma a sua parte, a sua terra, Josué vai decidir agora dar um decreto para cada uma das tribos e famílias. Vocês têm que ceder para cada uma das tribos. Vocês precisam ceder agora pequenos bairros, pequenos vilarejos, e dessa forma, os levitas que não forem servir diante do Senhor, os levitas que não forem ser sacerdotes, os levitas que diante do Senhor não vão exercer nenhum ofício, nenhuma atividade, vão poder habitar e vão poder morar. Por isso que em 1 Samuel, Eucana é levita e mora nas montanhas de Efraim. E por isso que os filhos de Corá, que escreveram o Salmo 84, moravam distantes de Jerusalém. Por isso que eles moravam afastados, porque eles não eram sacerdotes e por conta disso poderiam viver distantes. O Salmo de número 84, caindo para dentro dele aqui agora, para que você entenda, ele foi escrito em meio à peregrinação. Por quê? Eles moravam distantes, mas mesmo morando distantes, eles precisavam subir para Jerusalém, em especificamente 3 situações. A primeira,
festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e também a festa de Pentecostes. Eram decretos do Senhor, eram festas memoriais. Deus tinha estabelecido para que toda vez que o povo festejasse, lembrasse daquilo que ele tinha feito nos tempos antigos. Então a festa era um decreto. Então quando eles moravam distantes, seja ele de qualquer uma das tribos, principalmente os levitas, como o caso do Salmo 84, quando chegava uma dessas datas, festa de Pentecostes, festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, eles precisavam arrumar as suas coisas e subir para Jerusalém. E o Salmo 84, muitos estudiosos afirmam que eles estão subindo para Jerusalém, em direção a Sião, ao tabernáculo, à casa de Deus, para comemorar a festa dos tabernáculos, porque justamente ele vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos. Então muitos pregadores, muitos estudiosos afirmam que eles estavam subindo para Jerusalém pela questão da festa dos tabernáculos. Pregador, por que você deu esse arrudeio inteiro? Por que você contou essa introdução toda apenas para dizer que eles estavam subindo para comemorar a festa? Não, não é para apenas falar isso. Eu quero que você entenda que existiam dois tipos de pessoas que subiam para Jerusalém. O primeiro tipo de pessoa era aquele que subia para Jerusalém pelo simples fato de existir uma festa. Se não tivesse um decreto, se não tivesse uma liturgia, se não estivesse uma ordem, eles não subiriam para Jerusalém. Só que o Salmo 84 mostra a segunda classe de pessoa que sobe para Jerusalém, mas que não está subindo apenas pelo fato de existir uma festa, que está subindo para Jerusalém não pelo simples fato de existir uma ordem. Se você observar a profundeza do verso de número 2, eles estão ansiando, eles estão anelando a presença de Deus, eles estão desejando ao ponto de dizer: eu estou ao ponto de empaladecer pela presença de Deus, eu estou ao ponto de suspirar pela presença, eu clamo, eu vibro pela presença de Deus. Para quem já se apaixonou, para quem já teve alguma paixão, quem é casado, jovens que estão aqui nessa noite, vão entender que quando a gente está apaixonado, começa a gostar de alguém, a gente vai comprar um pão e a gente está indo, do nada você vê aquela pessoa que você gosta, o que acontece? Você esquece do pão, você esquece de quantos pão era para comprar, você esquece do que você estava fazendo ali, a perna começa a tremer, o coração acelera, você está dando risada de forma bem intuitiva, de forma bem didática, para que você entenda. É exatamente o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo: eu estou ao ponto de passar mal, eu estou ao ponto de perder a minha estrutura, porque eu estou desejando a presença de Deus. Eles estão sentindo a vontade, o anelo tão forte ao ponto de quase desmaiar. Eu estou ao ponto de empaladecer, eu estou ao ponto de suspirar pela presença. O meu coração, a minha carne, ela clama pelo Deus vivo. Eu desejo a presença de Deus. Talvez para você possa ser apenas uma informação, mas isso aqui faz total diferença. Eu vou repetir. Talvez para você esse fato de existir dois tipos de pessoa, a que vai pelo simples fato de existir uma festa, e a outra que vai pelo simples fato de desejar a presença e anelar o Senhor. Talvez para você seja apenas uma informação, mas vamos lá para o Novo Testamento, vamos lá para uma situação do Novo Testamento para que você entenda. O livro de Atos, capítulo de número 2, talvez seja o capítulo mais conhecido aqui da Bíblia. Se você observar, existia também ali uma festa. E qual que era a festa que acontecia em Atos capítulo de número 2? A festa de Pentecostes. A Bíblia vai dizer que a região de Jerusalém estava lotada de judeus, de israelitas, mas também de outras pessoas que vinham de longe para sacrificar, para ofertar diante do Senhor. Então eu quero dizer algo para você. Em Atos 2 existia o que? Uma festa, existia um mandamento, existia uma liturgia. Só que deixa eu te falar algo: aonde que a presença de Deus vai descer? A presença de Deus em Atos 2, em meio à festa,
festa, vai descer lá no templo, aonde estava tendo sacrifício, aonde estava tendo oferta, ou vai descer dentro do cenáculo, aonde tinham poucas pessoas, mas as poucas pessoas que estavam ali, estavam desejando, estavam anelando, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu todo o ambiente onde estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. É muito interessante a gente falar sobre isso, sobre a descida do Espírito Santo, sobre a manifestação, a virtude do poder de Deus. Só que o interessante é que a presença de Deus vai descer exatamente no lugar aonde existe desejo, aonde existe alguém que está buscando. Embora o templo estava lotado, o Espírito Santo não desceu lá, desceu aonde tinha um coração contrito, desceu aonde tinha um coração desejando, desceu onde tinha um coração buscando a presença de Deus. Eu gosto de falar, meus irmãos, que é muito fácil estar aqui. Muitas pessoas vêm porque a campanha é um propósito, vão para a campanha porque é litúrgico, é fácil você cumprir uma liturgia, é fácil você cumprir uma ordem, uma convocação. Só que o que Deus procura é exatamente o que a gente vê aqui no Salmo 84. Embora exista uma festa, embora exista um propósito, embora exista uma liturgia, eles estão indo de todo o coração buscar a presença de Deus. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Ei, você estar aqui ou você quer estar aqui? Porque estar aqui é muito fácil. Será que nessa noite você veio e quer estar aqui? Você quer o Senhor, ou você veio apenas por ser mais um culto, por ser mais um dia da campanha? Deus procura corações que estão desejando, Deus procura corações que estão anelando a sua presença. No verso de número 5, o interessante é que a canção continua, e a canção continuando, ela vai afirmar algo para a gente. Ele está cantando, ele está louvando a Deus, subindo para Jerusalém. Ele vai dizer que feliz ou bem-aventurado é aquele que caminha, ou dependendo como está na minha tradução aqui, feliz é aquele que peregrina nos caminhos do Senhor. Pregador, por que essa frase, feliz é aquele que caminha nos caminhos do Senhor, me interessa? Por que ela é tão importante? Porque a partir do momento que você levantou a mão e você falou: Senhor, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha vida, eu e você estamos caminhando, eu e você também estamos peregrinando. Sabe por que o Salmo de número 84, ele é tão particular no meu coração, e eu estou ministrando nessa noite para você? Porque assim como eu, e assim como o Salmo 84, ele foi escrito em meio à caminhada, eu e você também estamos caminhando, eu e você também estamos peregrinando. O Salmo 84 foi escrito em meio à peregrinação para chegar em Jerusalém, mas eu e você caminhamos para chegar na Nova Jerusalém. O Salmo 84 foi escrito para chegar apenas no templo, mas nós estamos caminhando para chegar na Nova Sião, para chegar na Nova Jerusalém. Ele é muito particular, ele é muito igual à nossa vida, porque ele fala de caminhada, ele fala sobre peregrinação. O interessante é que ele está afirmando algo, e o que ele está afirmando? Ele está dizendo que feliz é aquele que caminha, feliz é aquele que peregrina nos caminhos aplanados do Senhor. Só que no verso de número 6, após ele afirmar que você que caminha é feliz, ele vai falar uma outra verdade. Qual que é a verdade que ele vai dizer? E passando pelo vale de Baca. Embora ele afirma que feliz somos, ele vai afirmar também que não tem escolha. O vale faz parte do caminho. Vou repetir, ele afirma que feliz é aquele que caminha, mas ele também fala uma outra verdade, que uma hora ou outra passaremos pelo vale. Ele vai dizer: ei, você é feliz,
Você está peregrinando, saiba que você é bem-aventurado. Mas no verso de número 6, ele fala a verdade do caminho, e ele vai dizer: e passando pelo vale de Baca. O interessante é que, se a gente olhar na Bíblia, encontraremos a palavra vale, ou a questão de vales, em questão de nomes, como vale da sombra da morte, vale de osso seco, 189 vales. Se você fizer uma rápida divisão ali, 189 vales para cada um dos livros da Bíblia, era como se você pegasse 2,5 vales para cada um do livro da Bíblia. Então, o interessante é que o vale no Salmo 84 ele é presente, mas não é presente apenas na vida dos coraitas, ele também é presente na minha e na sua vida, e na vida de todos os homens de Deus que trilharam uma jornada, na vida de homens e mulheres de Deus que caminharam diante do Senhor, embora felizes, uma hora ou outra passariam pelo vale, uma hora ou outra teriam que passar pelo bendito vale. O interessante é que o vale, meus irmãos, a gente não gosta. Inclusive, o crente, a gente tem o nosso próprio dialeto. Inclusive, quando a gente está passando um problema, a gente está passando uma dificuldade, costumamos falar exatamente dessa forma: irmão, eu estou num vale, eu estou num deserto. A gente usa, porque vale não é um lugar bom para se estar. Vale não é um lugar bom e nem é um lugar que você deseja estar. Só que uma hora ou outra passaremos por ele, porque ele faz parte da jornada, ele faz parte do caminho. O vale não é opcional, ao ponto de você escolher, decidir passar ou não passar. Uma hora ou outra vai passar, não dá para rodear, não dá para dar a volta, não tem atalho. O caminho é feliz, mas uma hora ou outra o vale também vai ser presente. Uma hora ou outra você vai se deparar com o vale, porque o vale faz parte do caminho. E se a gente olhar a Bíblia, nós encontraremos diversos vales, como eu disse aqui, 189 vales. Quem nunca aqui viu o vale no livro de Gênesis, capítulo de número 21, aonde a Bíblia vai dizer, 26, perdão, aonde a Bíblia vai dizer que Isaac estava vivendo no vale de Gerar. O interessante é que o vale já não é um lugar bom, né? Acabei de falar que a gente usa o vale como questões negativas das nossas vidas. Então, quando a gente fala de vale, não é coisa boa. Só que se a gente observar, Isaac está vivendo no vale, e não bastante o vale ser chamado Gerar, a Bíblia vai dizer que veio uma grande seca. E o que aconteceu no vale? O vale, olha o nome dele, vale chamado Gerar. Embora sendo um lugar ruim, vindo agora a seca, começa a gerar dentro de Isaac muitos problemas. Começam a gerar dentro de Isaac alguns conflitos, e esses conflitos começam a fazer ele questionar, esses conflitos começam a fazer ele murmurar, começam a fazer ele duvidar, porque justamente é esse o propósito do vale. Esse vale, o propósito dele é gerar. E quantas são as vezes que a gente passa por esse vale? O vale que tem gerado dúvida, o vale que tem gerado desespero, o vale que tem gerado medo, o vale que tem gerado a desconfiança daquilo que o Senhor prometeu sobre as nossas vidas, porque aconteceu isso com Isaac. Ele estava no vale, e o vale começou a gerar um monte de coisa dentro de Isaac. Só que ele, questionando ao Senhor, ele chegou até a cogitar em sair da terra, do lugar onde ele estava, que era o vale chamado Gerar, para ir para o Egito. Aí Deus deu uma palavra para Isaac. Qual foi a palavra que Deus deu para Isaac? Isaac, não saia do vale. Como assim, Senhor? A princípio Isaac não compreende, mas a palavra de Deus é: permanece no vale. Ele não entendeu, só que a Bíblia vai dizer que ele pegou uma sementinha e plantou, pegou outra sementinha e plantou. E qual que foi o resultado, pregador? O resultado é que ele continuou no vale e plantou, e a consequência foi que ele plantou 1 e colheu 10 vezes mais, plantou 10 e colheu 100 vezes mais. Você não pegou. O vale fez parte do caminho de Isaac, mas não fez parte para que ele morra, fez parte para que Deus abençoasse a vida dele. Talvez você chegou nessa noite em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio aos vales da vida, e Deus, ele me usa aqui para te dar uma palavra: continue no vale, continue onde você está, continue aonde Deus te colocou, porque Deus vai usar esse vale que faz parte do caminho para mostrar que ele é na sua vida, para te abençoar. Em 1 Samuel, no capítulo 21, já estou encerrando,
eu me encontro com um outro vale, o vale chamado Elá. E o que tinha nesse vale? No vale tinham duas coisas, já estou terminando. A primeira coisa que tinha nesse vale chamado Elá, no livro de 1 Samuel, no capítulo 21, era um gigante. Você conhece o gigante chamado Golias. Não bastante nesse vale ter um gigante, está escrito que ele afrontava o povo de Israel. E esse vale chamado Elá, que tinha gigante, tinha afronta, quantas são as vezes que a gente vivencia ele? É o vale onde a gente olha para os nossos problemas e fala: olha como esse problema é grande, olha como essa adversidade é grande, olha essa luta como está tamanha, olha essa tempestade que não cessa. É o vale onde a nossa capacidade não consegue, é o vale onde as dificuldades parecem que são maiores e que vão nos engolir, e não bastante o problema ser grande, é a afronta. O diabo começa a apontar, o diabo começa a acusar, o diabo começa a dar os seus dardos flamejantes ao nosso coração, dizendo: cadê as promessas? Começa a afrontar: cadê a bênção do Senhor? Cadê a palavra que Ele te deu? Cadê lá a promessa que Ele tinha te feito? É o vale da afronta e o vale do gigante. Mas deixa eu te falar algo aqui, foi nesse vale do grande problema, foi nesse vale da afronta que Deus utilizou para marcar a vida de um jovem chamado Davi, que embora tinha sido ungido, pastor, ele tinha sido ungido na frente dos irmãos, ele tinha sido ungido na frente dos pais, como um novo rei, mas mesmo assim não tinha excelência, mesmo assim não tinha crédito. Deus usou o vale para mostrar não apenas agora para a casa de Davi, mas para mostrar para a nação inteira o que Davi tinha dentro dele. Eu vou repetir: já que a casa de Davi não reconheceu, Deus preparou um vale para mostrar para todo mundo a força que Davi tinha, a capacidade que Davi tinha, porque foi no vale que Deus escolheu para marcar a vida de Davi. E talvez você chegou nessa noite e o vale tem sido grande, as adversidades têm sido grandes, ao ponto de você pensar: vou morrer, vou padecer. Talvez as afrontas não têm vindo de longe, têm vindo de perto. As pessoas têm te afrontado, a tua família tem te afrontado. Está servindo a Deus e a porta não abre. Está servindo a Deus, cadê a promessa? Está servindo a Deus e você não está trabalhando. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para afirmar algo para você. É nesse vale que eu vou mostrar para todo mundo que você tem dentro. É nesse vale que eu vou mostrar para todo mundo a tua capacidade. É nesse vale que eu vou mostrar para todo mundo a tua força, Davi. Por mais que as pessoas não reconheçam, por mais que as pessoas não te deem crédito, é nesse vale que eu uso para marcar a tua história. Cadê você que nessa noite acredita? Cadê você que nessa noite compreende que embora existam dores, que embora existam percalços, existam vales, o Senhor continua no controle, continua no controle. Vale de Baca. Vale de Baca. O nome Baca significa choro. O nome Baca significa lágrima. O nome Baca significa aridez. E se você fizer um rápido pensamento, já fechei a Bíblia. Pense comigo: vale que significa choro, vale que significa lágrima, vale que significa aridez. Pense comigo. Acredito que muitos aqui irão ter o mesmo pensamento que eu. Como assim, pregador? Alguém que está caminhando, e agora senta nesse vale e começa a chorar. Porque o significado dele é esse, né? Parece que é assim, né, irmãos? Parece que é dessa forma. Alguém que vem caminhando no deserto, para em meio ao vale e começa a chorar. Porque é esse o seu significado. Só que a Bíblia é tão maravilhosa que não é esse o real significado para ele ser chamado de vale de choro. Lá nesse vale, ele era essencial por um motivo. Existia uma planta chamada baca, era uma especiaria de balsameira, e o viajante, as irmãs que haja vista vão compreender de forma mais rápida, caminha aí de salto alto 3 semanas. 3 semanas não, 3 quarteirões. Você vai chegar aqui na igreja como? Cheio de calo, né? Cheio de machucados. Então imagina você caminhar no deserto. Imagina você caminhar 10 dias.
Imagina você caminhar 15 dias no deserto. O tanto de machucado, o tanto de ferida que você conseguiria colecionar. Então, o vale de Baca, ele era essencial por um motivo. Quando eles chegavam nessa região, quando eles chegavam neste lugar, era como se fosse um alívio. Um alívio. Era como se fosse um refrigério. Porque eles pegavam a planta, espremiam ela, e espremendo a planta, ela começava a expelir um líquido. E expelindo o líquido era o choro. Esse líquido era chamado de choro. Esse líquido era chamado de lágrima. Eles pegavam o líquido e passavam nas suas pisaduras. Passavam nos seus machucados. Passavam nos seus calos, nas suas feridas. Eu estou falando de forma lenta, mas para que você entenda. Às vezes a gente não compreende o vale. Às vezes a gente não compreende a situação que estamos vivendo. Só que já observou que é no vale que a gente fica mais sensível. É no vale que a gente ama mais fácil. É no vale que a gente perdoa de forma mais rápida. É no vale que a gente fica mais sentimental. É no vale que a gente sente a presença de Deus mais fácil. É no vale que a gente chora diante do Senhor de forma mais rápida, sem muito esforço, sem muita afinação. Pode cantar em dó, pode cantar em ré, pode cantar em mi, pode cantar em lá. Você sente o céu descer, você sente a presença do Senhor. E Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para algumas pessoas aqui, talvez o vale tenha sido de choro, talvez o vale tenha sido de lágrima, mas eu vou usar esse vale para sarar as tuas feridas. Eu vou usar esse vale para fazer você perdoar aquela pessoa que você não consegue perdoar. Eu vou usar esse vale para você sarar esse coração que está tão amargurado, sarar essas feridas que para você está cicatrizada, mas ainda te machuca, ainda te fere. Deus te trouxe nessa noite para te dizer, esse vale não vai te parar, você vai continuar andando, você vai continuar prosseguindo. Eu me lembro do Salmo de número 23, eu estou encerrando, ele vai afirmar algo, embora ele está com o Senhor, embora o Salmo 23 começa dizendo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Embora o Salmo 23 começa em tom de cântico de vitória, no versículo de número 4, ele vai afirmar algo, e passando pelo vale, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É o salmista também afirmando, o vale talvez pode existir, talvez o vale seja necessário, mas o Senhor continua, e Deus trouxe alguém nessa noite para dizer, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu não te abandono, eu não te esqueço. As promessas que eu tenho sobre a sua vida ainda estão de pé, ainda estão de pé, ainda estão de pé. Embora a dor veio, embora a falta, embora acabou, embora você perdeu, eu continuo contigo nesse vale. E o diabo hoje vai ter que voltar, o diabo hoje vai ter que bater de retirada, porque o Senhor nessa noite segura nas tuas mãos e fala, caminha, 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 caminha. Nós estamos em uma campanha, nós estamos em um propósito, e Deus, Ele sabe as formas de trabalhar, Ele sabe a forma de conduzir, e eu preciso terminar. O Salmo 84, no verso 6, termina dizendo, o Senhor envia a chuva e enche os tanques. Eu acabei de dizer que o significado do vale significa choro, significa lágrima e significa aridez. Quando a gente fala de aridez, está falando de lugar totalmente seco. Então pensa comigo, qual que é o propósito de você cavar em um lugar, cavar um poço em um lugar que não tem água de jeito nenhum, é árido, é seco demais. Se você observar essa questão aqui de tanques, que o Senhor envia a chuva e enche os tanques, dependendo da tradução, aponta para poço. Então sabe o que isso aqui significa? Significa que quando eles chegavam no vale, a primeira coisa que eles faziam, pegavam a balsameira e passavam nas suas feridas para curar as feridas. Depois de curar as feridas, eles iam cavar poço. Só que poço, ele só é poço quando tem água, correto? Então, como não tinha água, eles chamavam de tanques. Por quê? Eles tinham a certeza de algo. E qual que é a certeza, pregador? Que embora eles cavassem, e a água não saísse, eles tinham a certeza que uma hora ou outra Deus enviaria chuva. Deus enviaria chuva e encheria os poços.
Você chegou nessa noite, está na campanha, está no propósito, está vindo todos os dias, está vindo, está cavando, e parece que a água não sai, está vindo no propósito, está buscando, está jejuando, está cavando, está se esforçando, e parece que não está acontecendo nada. Mas eu vou te lembrar o Salmo 121, eleva os teus olhos, porque embora a água não venha de baixo, a providência não venha de baixo, a porta não abra de baixo, Deus é aquele que manda de cima, Deus é aquele que manda. Cadê você que acredita? Cadê você que crê que o teu esforço não é em vão, que a tua vinda aqui nessa noite não é em vão? Deus contempla o teu coração. Eu preciso dizer algo para alguém que aqui nessa noite, eu preciso falar algo porque o meu coração queima. Deus está falando para alguém: você tem se esforçado, você tem lutado. O homem que é falho, o homem que peca, o homem que mente, o homem que erra, consegue contemplar o teu esforço. Deus está dizendo: imagina eu que contemplo o íntimo, imagina eu que contemplo o coração, imagina eu que contemplo a intimidade. Eu tenho visto a tua sinceridade, eu tenho visto o teu esforço, e não vai continuar assim não. Tem providência chegando na sua vida, tem providência chegando, tem resposta chegando, tem milagre chegando nessa noite. Cadê você que crê? Aleluia. Deus, eu te louvo, Deus, eu te exalto, Deus, eu te glorifico, Deus, eu enalteço o teu nome, Jesus, nessa noite. Glorifico mais uma vez pela tua bondade, pela tua misericórdia. Meu Deus, eu não conheço a vida dos meus irmãos, mas a minha oração é: vai, Senhor, de encontro agora nesse vale, vai de encontro agora nesse poço que não tem água, e até o final dessa campanha, Senhor, que testemunhos venham ser contados aqui neste altar, que vitórias venham ser declaradas aqui, Senhor, para a glória do teu nome. O Senhor conhece cada petição, o Senhor conhece cada pedido, cada íntimo, cada coração que está aqui nessa noite, e eu te peço, Senhor, vem com resposta para a glória do teu nome. Meu Pai, o teu filho e a tua filha, que não está conseguindo ver saída, que não está conseguindo ver solução, que não está conseguindo ver o fim dessa tempestade, que hoje o Senhor consiga, meu Deus, contemple, e meu Deus, venha abrir os olhos nessa noite, que todas as escamas venham cair por terra, e que o teu nome venha a ser glorificado, e que a tua igreja comece a enxergar a vitória, que a tua igreja comece a enxergar a solução, que a tua igreja comece a enxergar o propósito para a glória do teu santo nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.